Quando você tem 5 mil, arredondando aqui, pô, você já vê pingar ali na tua conta R$50 todo mês. Olha, caiu R$50 sem eu fazer nada. Porque educação financeira é saber usar o dinheiro de uma forma inteligente. Estuda sobre educação financeira, leia livro. A cabeça muda e quando a cabeça muda, os comportamentos mudam. A mágica dos 5 mil. Por que eu fiz esse vídeo? Primeiro porque eu vi que tava muita gente falando de 100 mil, é muito fora da realidade pra quem é pobre. E por 2 motivos. Teve um dia que eu fui num evento de autógrafo do meu livro, aí chegou uma senhorinha, aí eu autografei o livro dela, ela chegou e falou, Duda, olha isso aqui, ó. Aí ela me mostrou a conta dela, tinha 5.800, 5.700 reais, 5 mil alguma coisa. Ela falou pra mim, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida. E aí eu percebi como 5 mil já muda a vida de alguém. Não precisa ser 100 mil. Por alguns motivos. Primeiro, quando você juntar 5 mil, inclusive é engraçado, depois que eu fiz esse vídeo, teve um monte de influenciador de rico que baixou a régua também e começou a falar de 5 mil em vez de 100, né? E nem me mencionou, no... mas enfim. Faltou um pouquinho de... Aí, quando você junta 5 mil, primeiro, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. Porque essa senhora, por exemplo, ela nunca tinha tido 5 mil. É, né? E aí ela falou, caramba, como é agradável ter dinheiro, né? Eu tô sempre no vermelho. Você vive agoniado. Então você ter 5 pau, você percebe que te faz bem ter dinheiro. Não é o ter dinheiro, eu tenho dinheiro. É a paz que te dá ter dinheiro. Porque o pobre, ele vive naquela angústia, né? Deus, não deixa queimar meu chuveiro esse mês que eu já tô zerado. Fica com medo o tempo todo. Agora, quando você tem uma grana, você passa a descobrir o prazer que é ter dinheiro. Segunda coisa... Você começa a valorizar mais o seu dinheiro porque você percebe o esforço que você teve que fazer para juntar aquela grana. Que é o problema, por exemplo, do cartão de crédito. Por que a galera gasta tanto com cartão de crédito? Porque ela não vê a cor do dinheiro. Ela simplesmente vai passando e seja o que Deus quiser. Vou comprar esse pote, vou comprar a TV, vai passando e... né? Agora, quando você tem o dinheiro, você valoriza mais, né? Não sei se você lembra, mas antigamente, né, uns 10 anos aí, hoje é tudo Pix, né? Cara, quando você tinha R$50 na carteira, você não queria gastar nem a pau. Porque você sabia que a partir do momento que eu comprei uma paçoca e voltou 2 de 10, 4 de 5, 2 de 2, pra ir embora já rapidinho. era, some. Então, quando você tem 5 mil, você começa a valorizar e você pensa, mano, eu demorei 1 ano pra juntar 5 pau. Será que vale a pena eu gastar agora 4 mil num celular? Porque você vê o teu dinheiro ir embora. Então você começa a repensar os seus gastos. Outra coisa boa, quando você tem 5 mil, arredondando aqui, pô, você já vê pingar ali na tua conta R$50 todo mês. Olha, caiu R$50 sem eu fazer nada. Aí você começa a perceber que dinheiro gera dinheiro, né? Então, são vários fatores assim. E esse é um bom exemplo que você falou de como eu trago a coisa mais pra realidade do meu público. 100 mil não é fácil. 100 mil muda a tua vida. Muda a vida de qualquer um, 100 mil. Só que pra eu juntar 100 mil, né? Então 5 mil é uma coisa muito mais fácil de alcançar, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito no canal. Que é a diferença entre custo e gasto. Por exemplo, a pessoa chega, hoje aumentou um pouco porque minha esposa parou de trabalhar. Mas, mano, sabe qual que era o meu custo até novembro do ano passado? 4 mil por mês. Novembro? Do ano passado. 4 pau. Duda, você tá falando que você gasta 4 mil? Não. Eu tô falando que o meu custo, o que eu tenho que pagar todo mês é 4 pau. Que era, tipo, gasto com plano de saúde, gasto com... pessoal. Tipo, eu e a minha esposa, familiar, nós dois. O nosso custo era 4 mil. Caramba! Mas sabe por quê? Porque tudo que eu faço, eu não transformo aquilo numa dívida que vai aumentar o meu custo mensal. Então, por exemplo, ano passado eu fui com a minha esposa viajar pra Ibiza. Gastamos mais de 20 pau. Só que eu juntei e paguei à vista. Eu não transformei aquilo num custo. Então, por que eu gosto disso? Se algum dia meu canal começar a dar ruim, eu não tô ferrado. Eu não financiei uma casa que a parcela é 37 mil reais, que nem eu vi esses dias, sabe? Então, assim, é gente que começa a crescer, começa a dar uns passos maior que a perna e começa a comprometer muito da renda dela. Então, hoje, eu e a minha esposa, a gente gasta bem mais do que 4 mil. Mas o custo, tipo assim, tudo deu errado, Duda. Quanto você tem que pagar o mês que vem? 4 mil. Hoje aumentou um pouco porque minha esposa parou de trabalhar, né? Então, eu acho muito importante essa reflexão, que você pode gastar quanto você quiser, mas cuidado para não transformar esses gastos em custos fixos. Porque aí, cada vez mais, você ganha 10, só que você gasta 8. Aí você aumenta para 15 e passa a gastar 14. Você tá sempre no limite. Então eu prefiro ter um custo muito baixo, mesmo porque o meu apartamento que a gente mora já é quitado, o meu carro já é quitado, né? Um apartamento simples, a gente tá construindo nossa casa, né? Então, agora que a gente tá gastando mais por causa da construção da casa. Mas tudo que eu faço, isso é uma visão minha.
que eu tento incentivar o público do meu canal. Cuidado pra não fazer dívida, sabe? Cuidado pra não ficar parcelando coisa. Por exemplo, hoje, a média de gasto de cartão de crédito, fatura do brasileiro, é R$ 1.500. É o salário mínimo. Como que a fatura do cartão é o valor de um salário mínimo, né? Então o cara fica parcelando, aí quando ele vai ver, ele tem que gastar. Pô, cara, hoje um pouco mais, mas 4 pau? Tem muito amigo meu que ganhava 1000 vezes menos que eu e o custo é 8. Por que é 8? Sabe? Então, mas eu gosto de deixar isso claro. Não é que eu gasto 4, esse é meu custo. 4. É o que eu tenho que pagar. Água, luz, condomínio do meu terreno, plano de saúde, por exemplo. E na época não tinha plano de saúde, hoje eu tenho, por isso que aumentou, porque a minha esposa saiu do emprego, então a gente tinha o plano de saúde do trabalho dela, né? Aí, cara, o meu custo sendo baixo, quanto mais eu ganhar, mais eu tenho dinheiro pra curtir, pra investir, pra viajar, porque não está comprometido com o que eu tenho que pagar no 5º dia útil, entende? E é o tipo de dica que eu tento dar pra galera, né? Curta a vida. Mas cuidado para não transformar a sua curtição em gastos de abril, maio, junho, julho. Aí você faz outra coisa, mais um gasto. Aí quando você vai ver, o teu custo tá maior que o teu salário. Aí lascou, né? E é um descontrole, e isso é um problema de educação financeira, inclusive pro pobre que consegue sair da pobreza. O inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Então, um cara que não tem educação financeira quando ganha dinheiro, ele continua sendo um cara sem educação financeira com dinheiro. Então, a gente tem que aprender a usar o dinheiro de forma inteligente, né? Eu sempre falo que a educação financeira envolve ganhar dinheiro com inteligência, usar o dinheiro com inteligência e multiplicar o dinheiro com inteligência. É um tripézinho, né? Cara, tem gente que começa a ganhar dinheiro e não sabe como lidar com aquilo. A educação financeira é muito importante para quem é rico e para quem também e para quem é pobre e para quem é rico também, né? Porque educação financeira é saber usar o dinheiro de uma forma inteligente. Tem o Ronaldo, né? O Fenômeno. Ele falou num vídeo esses dias. Que os jogadores quebram? Assim, 5 anos depois que eles aposentam, a maioria já tá quebrada. Mais de 80%. Mano, é absurdo. E tipo assim, como que o cara ganha muito dinheiro? É outra realidade do futebol, né? Pô, o cara era milionário. Burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Então a gente tem que estudar sobre educação financeira. E eu me acho burro em muita coisa. Então eu tava vendo tem que dar uma estante aqui, mano. Você pensa, né? Caramba, mano, quanta coisa eu preciso estudar ainda pra ser mais inteligente, né? Então, a gente evoluir sempre, estudar sempre, pra gente entender, né? Onde é que eu tô errando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que acertar. Quer ver um exemplo? Esses dias, eu fui no Sócios, né? Aí foi eu e a Natália Arcuri. Aí ele fez um corte lá, o Bruno Perini, né? Falando assim... Um corte de uma fala minha. Eu falei, o que você acha? Ele perguntou, o que você acha mais importante, Duda, pra pessoa sair da pobreza? Estudar sobre educação financeira. Aí eu falei, pra mim o mais importante é estudar sobre educação financeira. Aí teve um cara que comentou lá, discordo 100%. Pra mim, o mais importante é mudar os comportamentos. Tá. Só que, cara, como é que eu vou mudar comportamento se eu não tenho bagagem, conhecimento, informação para perceber o que eu tô fazendo de errado e mudar o meu comportamento? Educação financeira não é só ganhar dinheiro, tem todo um contexto de um monte de coisa relacionada a dinheiro. Por exemplo, esses dias eu tava indo pra um casamento com a minha esposa lá em Sorocaba, acho. Aí no meio do caminho, a gente tava dirigindo e eu tava falando pra ela, né? Amor, mano, você viu o fulano, que besteira que ele fez, mano? O cara já tem um financiamento, tava se matando pra pagar. Aí ele fez um consórcio pra tentar ser sorteado, pra quitar o financiamento, aí não deu certo, agora ele tá pagando os dois, não tá aguentando, né? E aí fui falando. Daí ela, a minha esposa, meu, e a minha amiga, que parcelou não sei o que lá no cartão, fez isso, comprou, começou a pagar o limite e agora aumentou 20 vezes. Tipo, devia 5 mil, hoje tá devendo 300 mil. Aí eu comecei a pensar, eu falei, amor... Você já reparou que se a gente não tivesse começado a estudar sobre educação financeira, a gente não perceberia esse erro das outras pessoas? Por quê? Porque era normal. Todo mundo só faz cagada. Todo mundo só faz asneira. Todo mundo compra as coisas por impulso. Todo mundo paga o mínimo do cartão e depois se ferra. Então, pra gente mudar comportamento, a gente tem que ter conhecimento. Quantas vezes a gente lê livro? Pô, eu muito. Às vezes eu tô lendo livro e falo, caramba, velho, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que nunca ninguém me ensinou isso? E aí eu começo a mudar comportamento com base na informação que eu tô trazendo pra dentro, pro conhecimento que eu tô adquirindo. Então por isso que eu falo, estuda sobre educação financeira, leia livro, vai ler Um Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Rico da Babilônia, a Psicologia Financeira. A cabeça muda, e quando a cabeça muda, os comportamentos mudam.
Só que a gente não é incentivado a isso, né? Você ainda mantém uma certa ressalva pro cara que é pobre começar a investir na bolsa, por exemplo? Tenho. Cara, eu sempre falo pra ele começar investindo aos poucos. Começa numa renda fixa, numa poupança. Poupança não, vai. Mas numa... Se bem que assim, mano, eu falo, né? CDB de liquidez diária. Mas eu falo, né, que quem investe na poupança já é mais inteligente do que quem não faz nada. Quem gasta tudo, né? Exato, Então, uma poupança, um CDBzinho, um tesouro direto e tal. O carro-chefe do meu canal, mudança de cabeça, renda extra, que é obrigatório, tem que fazer alguma coisa além do trabalho, ou estudar pra ter um trabalho melhor, né? Tem muita gente que tem um salário muito ruim. Tipo, 1.500, 1.800. Cara, isso aí, pô, velho. Vai no mercado, água, luz já foi. Como é que faz, né? Como é que sobrevive? Então, tem a questão da renda extra. Aí eu vou falar muito sobre ela fazer coisas a mais. Dá pra você ver o tanto de depoimento de gente que começou a fazer, hoje tá ganhando mais dinheiro com a renda extra do que com o trabalho. E teve gente lá que escreveu que começou a fazer renda extra, pediu as contas e virou empreendedor, porque deu muito certo a renda extra dele, principalmente com doce, bolo, essas coisas, né? Cabeleireiro. Então, fazer isso. E aí, cara, tem muitas outras coisas que dá pra falar no canal. Aí eu vou falar sobre investimentos também, sobre... que é a terceira perninha, né? Ganhar dinheiro, usar dinheiro. Então aqui eu vou falar muito sobre ostentação, sobre simplicidade, sobre minimalismo. Aí, sobre a parte do investimento. Então, já falo pra pessoa, né? Tipo assim... Começa a migrar uma parte do teu dinheiro tá na renda fixa para uma renda variável, uma ação, um ETF, uma criptomoeda e tal, mas é uma parte. Porque aí, à medida em que a gente vai estudando, a gente vai começando a mudar o nosso perfil de investidor e tal, né? Sim. Mas o importante é investir. Independente do valor, comece.